O deputado federal Marcel Van Hatten protocolou um pedido de abertura de comissão parlamentar de inquérito, a famosa CPI, para investigar suposto abuso de autoridade do Judiciário, com foco no Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Superior Eleitoral. Para falar sobre o assunto, a também deputada federal Bia Kicis concedeu uma entrevista ao vivo para o Jornal da Manhã da Jovem Pan, nesta sexta-feira. Segundo ela, a maior dificuldade da instalação da CPI nesse momento é o tempo hábil para fazê-lo e os regimentos internos que precisam ser cumpridos. Abre aspas para a deputada. Com certeza, se a gente não conseguir agora... Nossa, ficou confusa a frase, né? Mas vamos lá. Com certeza, se a gente não conseguir agora, eu vi a mídia dizendo que o Arthur Lira falou que não vai pautar. Não é verdade. A gente tem conversado. O Arthur Lira conversou inclusive com o Marcel. O Marcel explicou o que está acontecendo. O que nós temos que fazer é correr atrás de superar os trâmites regimentais. Eu tenho certeza que se não for agora, no início do ano, na nova legislatura, nós teremos essa CPI e outras ações, disse a parlamentar. A deputada afirmou que a CPI será importante por poder funcionar como um recado para a população brasileira de que os legisladores estão insatisfeitos com o judiciário. Abre aspas, a CPI é um dos caminhos, existem vários outros, mas o importante é que a gente passe o recado de que nós, parlamentares, não estamos satisfeitos com o que está acontecendo, com os abusos de autoridade que não têm sido há muito tempo. Talvez a gente tenha até demorado, mas acontece que a escala tem sido contínua nos abusos de autoridade. A CPI é um caminho, a gente sabe que os ritos regimentais não permitem muita celeridade, estamos lutando contra o tempo, mas não vamos desistir. Pontuou. Começa com o Luiz Neto. Olha, Victor, acredito que... Perdão. Eu acredito que tudo que se há uma denúncia precisa averiguar. Acredito que algumas decisões tomadas pelo STF devem sim ser questionadas, né? Não pode existir aí decisões tomadas de ofício indo contra o que a nossa Constituição prevê. Vou dar um exemplo disso também, uma decisão recente, o Calazans está aqui, não me deixa mentir, a multa aplicada na coligação do PL, entendeu? Não há precedente jurídico para se aplicar multa da forma que foi aplicado. Então são coisas que a gente está vivendo na nossa história recente que nos preocupam. E o que nos preocupa mais é que o interlocutor desses absurdos é o ministro Alexandre de Moraes, né? Aonde já se viu outra situação que a gente viu na nossa história recente, o ministro do Supremo Tribunal Federal jantando em Nova York com um advogado da parte na qual o processo está com ele. É um absurdo isso. Na parte na qual ele julgou. Então isso coloca precedentes muito perigosos no nosso país, e eu não digo isso por ser o Lula, o descondenado na qual o advogado trabalha, mas poderia ser o advogado de qualquer um, inclusive advogado de políticos aí como a família Bolsonaro, como o senhor, como que é o nome do rajada de tiro lá, o Roberto Jefferson. Poderia ser qualquer um, mas é um absurdo. Nós não podemos permitir que o judiciário do nosso país faça o que bem entenda. Isso compromete a democracia da nossa nação e compromete a seriedade da justiça e a confiança da população nela. Nós estamos indo para caminhos perigosos. Isso se reflete nas manifestações que acontecem por todo o país. Calazans, agora eu quero saber de você o seguinte, de efeito prático. Normalmente o pessoal fala que quando tem CPI, normalmente acaba em pizza. Essa CPI vai para algum lugar? Olha, não vai acabar em pizza essa CPI porque não vai dar tempo de assar, nem de preparar massa, com todo respeito. Deixa eu só contextualizar aqui, né? Ontem eu tinha um compromisso, não participei do programa, sei que foi excelente. Fiz uma viagem e no caminho encontrei um aluno meu, um ex-aluno meu, de Direito Constitucional, e a gente estava conversando, né, no avião, e falando o seguinte: você se lembra que livro que eu usava nas aulas de Direito Constitucional? Foi me lembrar um livro do Alexandre de Moraes. Um livro excelente, Direito Constitucional esquematizado. Para graduação, um livro muito bom. E a gente comentava que se fosse hoje, fica impossível dar aula de Direito Constitucional, especialmente com o livro do Alexandre de Moraes, porque a prática não condiz, porque a Constituição já foi rasgada há muito tempo. É uma barbaridade o que Alexandre de Moraes
tem feito. Agora, por outro lado, gente, não dá para ficar resolvendo com firula, com todo respeito. O artigo 76, parágrafo 3º do Regimento Interno da Câmara Federal, primeiro ele diz o seguinte: os prazos das comissões temporárias serão suspensos no período de recesso do Congresso Nacional. Então, o recesso começa o mês que vem, então o prazo vai ser suspenso. E aí o parágrafo 4º do mesmo artigo 76 diz que a CPI não pode ultrapassar o período de uma legislatura. Ou seja, quando terminar o recesso, termina a legislatura. Então não tem tempo, infelizmente não tem. Demorou, deputada Bia Kicis, demorou. Entendeu? Talvez a gente tenha demorado, não, demorou. Faz muito tempo que vem acontecendo. E não é só por isso. Vou encerrar aqui, Vitor. Tem que deixar claro, não é só por isso. Nós temos 3 poderes que sustentam a República. E nenhum poder pode ficar isento de investigação, isento de responsabilidade, não só por essa situação. E a verdade é que o Poder Judiciário, ele está sempre acima, não é isento, a gente não sabe, entendeu? Não investiga, não se responsabiliza. Ou quando se responsabiliza lá os desembargadores com aposentadoria compulsória. Olha que coisa boa, né? A partir de agora você não pode mais trabalhar. Entendendo? Então, assim, está na hora de a gente mudar, a gente colocar o status também das pessoas que compõem esse poder. E eu sei que a maioria absoluta, 90%, são pessoas excelentes, deixar isso claro, né? Mas aqueles que não são, devem ter um status de normalidade, também devem ser responsabilizados, inclusive os ministros da Suprema Corte. Vou passar para o Francês. Essa proposta aí da CPI do Xandão, CPI contra o abuso judiciário, a princípio eu até pensei que ela prosperaria, tendo em vista ter conseguido um número de assinaturas, né? Acho que 181 ou 171. Mas eu já senti no Lira algo de Pacheco, no presidente da Câmara, algo de presidente do Senado. Ele já está afinando, ele disse justamente isso, que a CPI poderia ser encerrada automaticamente no dia 31 de janeiro. Pelo regimento encerra antes, porque o recesso começa antes, acho que dia 17, salvo engano. E que talvez fosse melhor deixar para propô-la em fevereiro, certo? Não sei se haverá o número de assinaturas até lá também suficiente para isso. Mas ele, na verdade, a princípio o que ele está fazendo é bloqueando uma iniciativa unilateralmente. Iniciativa de mais de 180 deputados, ele está bloqueando unilateralmente, como fez o Pacheco à frente do Senado com relação a pedidos para tentar obstacular aí a carreira do Xandão. Então, e outra, hoje ou ontem, o deputado Nereu Crispim, que é do Rio Grande do Sul, já entrou com ação no Supremo Tribunal Federal, justamente para obstaculizar essa CPI, que segundo ele é uma proposta de pessoas baderneiras, de pessoas desocupadas e coisa, e essa ação do Crispim é justamente do Supremo Tribunal Federal, que tem tudo para derrubar a CPI antes mesmo que ela comece, porque você vai apelar justamente para o suposto réu, né? Que é o Xandão.